tem que pedir permissão ao filho, tem que falar com um parente. Então, as ovelhinhas que Deus me deu é tudo mais velha do que eu, né? São muitos idosos lá, e os filhos deixam ele lá na porta, olha ainda, vê se está cumprindo, né, todo aquele mandamento aí das autoridades, para poder permitir que a mãe, né, fique conosco lá. Mas, graças a Deus, Deus tem agora começado a trazer os filhos também, né? Deus tem suas maneiras de agir, né? Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aí, né? No tema, Primeira Epístola de João, capítulo 1. Me deram do verso 1 ao 9, né? Mas, pelo que entendi, o verso 9 é a base, né, da festividade. Mas eu quero ler com os irmãos alternado, né? Eu vou ler aqui, mas alternadamente. Gostaria que os irmãos me acompanhassem, por gentileza. Todos acharam aí? Amém? Diz assim, então, a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora sim, agora você salta para o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Podem sentar, irmãos. Por que eu fiz esse pequeno salto aí na palavra, né? É porque, às vezes, a palavra de Deus, ela se completa, independente dos versículos que você tenha no mesmo livro, às vezes até no mesmo capítulo, ela se completa, né? Ela está sempre se completando. Se você pegar em Gênesis, pegar Evangelho, pegar os profetas, né? Você vai ver que ela está sempre se completando, ela está sempre, às vezes até repetidamente, falando sobre a mesma coisa. Então, às vezes, eu sinto da parte do Senhor de fazer esse salto dentro da palavra, mas que não perde de nenhuma forma o contexto, né? E por que eu fiz esse salto e por que eu comecei, né, lá no primeiro versículo? Porque tem uma coisa muito importante aqui, que às vezes, ao longo do tempo que nós temos de evangelho, ao longo do tempo em que nós somos cristãos, ao longo do tempo em que nós exercemos essa função, né, de estar na presença do Senhor, ou seja, cumprimos um chamado, né, como eu gosto muito de dizer na minha igreja, nenhum de nós aqui, nem na minha igreja, nem em qualquer igreja da face do universo que possa estar hoje falando da palavra de Deus, não foi você que escolheu Cristo. Foi Ele que te escolheu. Ele te escolheu e te convidou para você estar na presença dEle e para você fazer parte do seu reino, né? As pessoas se esquecem muito de como Jesus começou a pregar, né? Como é que Jesus começou a anunciar o evangelho que o Pai havia lhe dado, né, para que ele anunciasse, para que ele ensinasse ao povo escolhido, que é o povo de Israel. Arrependei-vos, é-vos chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus agora está conosco. Primeiro estava com os apóstolos, estava com Jesus, enquanto ele esteve na terra. Hoje sou eu e você que pertencemos ao reino de Deus. E esse reino vai ser tomado na terra, e nós moraremos naquele grande dia, né?
com o Senhor Jesus Cristo e veremos as suas maravilhas, a cidade celestial, né? Mas eu não quero enveredar por esse caminho, não, né? Eu quero me ater aqui à palavra que nós lemos, né? E diz aqui no versículo 1, como eu disse, né, uma coisa muito importante. O que era desde o princípio. Ora, o que era desde o princípio? Aí você vai lembrar logo de Gênesis, né? Ora, lá em Gênesis diz lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí você chega lá nos evangelhos, quando você começa a ler o evangelho de João, ele diz assim, no princípio era o verbo. Né? Então, o que é esse princípio? Né? No momento assim de uma pegadinha de escola dominical, né, que a gente às vezes faz, né? Garanto que o pastor Demetrio gosta muito, que ele gosta muito de estudar, igual a mim, né? Então ele faz umas perguntinhas assim meio, né, de pegadinha. Ele deve ter perguntado assim, ora, o que Deus criou no princípio? Aí você, opa, essa eu sei, eu lembro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí ele vai dizer para você assim, não. Se teve um princípio que Deus não tem tempo de criação, se Deus é eterno, ele criou primeiro o tempo, para que principiasse tudo, então. Né? E nós vemos isso repetidamente, como eu falei, na palavra de Deus. Né? João, de novo, citando o princípio. Para quê? Para que nós não o esqueçamos, que antes que tudo houvesse sido formado, Jesus já existia. Deus já existia, o Espírito Santo já existia. E tudo foi criado por ele, inclusive os seres celestiais. Mas eles já existiam. E se você começar a ler o Evangelho de João bem pausadamente, bem calmamente, e você tiver ao seu lado, né, um dicionário de estudos ali, do grego, principalmente, você vai ver que os verbos que João utiliza, naquele momento em que ele está falando de Jesus Cristo, ele fala de alguém que está no mesmo patamar de Deus. Porque ali foram usados verbos em que os gregos naquele momento usavam para que estavam na mesma situação social, na mesma situação de mandatário. Então, às vezes, é importante você se debruçar sobre a palavra de Deus, estudar, ir a fundo para você ter um entendimento ideal do que se está se falando aqui. Não está se falando de um ser celestial qualquer. Não está se falando que Deus criou Jesus. Não, eles estavam no mesmo patamar. E aí Jesus, na hora que ele termina aquilo que ele veio fazer, ele diz assim, não vos deixarei só. Pedirei ao Pai que desça o Consolador para ficar convosco até a consumação dos séculos. Ora, desceu alguém qualquer? Não. Desceu um dos 7 espíritos que fica em volta do trono de Deus? Também não. Desceu o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para ficar comigo e contigo. Olha só. Você tem ideia do que é isso? Tem ideia de que amor é esse que ele tem por mim e por você? Você tem ideia do prazer que ele tem dessa reunião aqui? Por isso que ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, também está aqui Jesus Cristo. Eu não posso ver se ele não abrir meus olhos espirituais, você não pode ver se ele não abri-los, mas ele disse que estava, e se essa palavra é a palavra da verdade, ele está aqui entre nós.
Então, esse no princípio, ou que era desde o princípio, tem muito valor para nós. Porque ele é a consumação da nossa salvação. E graças a ele, nós hoje podemos erguer a nossa voz e falar com Deus. Porque ele é a porta. Ele abriu o caminho. Ele se deu por mim e por você para que você hoje quer agradecer ou quer reclamar com Deus, você pode. Porque ele abriu essa porta para você. Então, quando João começa aqui a testificar, ele, depois que ele diz isso, ele começa a testificar, nós vimos, eu vi. É como se ele dissesse assim, olha, ninguém pode me tirar aquilo que eu vi com meus próprios olhos. O Filho de Deus. Mas um filho qualquer, não, um perfeito, o sem erro, sem mácula, sem defeitos, que mesmo estando em carne como eu e você, não pecou, não errou. Sequer em pensamento, ele falhou. Porque eu quero lembrar os irmãos que Jesus nos ensinou. Caso nós erremos até em pensamento, nós já pecamos. Para Deus nós já pecamos. Porque ele lê os nossos pensamentos e esquadrinha a vontade do nosso coração. Aí Paulo vai nos ensinar, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, não deixe consumar o pecado dentro da sua ira. Alabassoura mandará essa. E ele continua. E minhas mãos o tocaram. João teve a oportunidade de deitar a sua cabeça no colo de Jesus Cristo. Que grande oportunidade, né? Que grande oportunidade. Mas hoje você pode fazer o mesmo. Assim como o nosso pastor Demétrio esteve aqui e mostrou para nós um princípio que é espiritual, um princípio de defesa contra o nosso grande inimigo, nós também temos um princípio de chegarmos ao colo, à presença, aos pés, diante do trono. Nós temos um princípio, que é o quê? A oração. Um coração aberto, contrito, quebrantado na presença de Deus, jamais ele desprezará, está escrito. Se está escrito, é porque é verdade. E a partir desse momento, então, que João testifica, e ele esteve conosco, ele falou conosco, ele andou conosco, ele começa, então, a dizer tudo aquilo para aquelas pessoas que estão ali ouvindo ele, que não conheceram Jesus, mas que creram na pregação, como nós cremos, como nós que estamos aqui, como nós um dia levantamos nossas mãos cansadas, trêmulas, e dissemos, não, Jesus é meu Salvador. Jesus é o Redentor da minha vida. Morreu pelos meus pecados. E ainda que se eu venha falhar durante a minha vida, Ele é complacente, misericordioso, longânimo para me perdoar. Vejam que João coloca em exaltação, chama a atenção das pessoas. Para quê? Para esse estado agora que não é mais físico, mas é sobrenatural. É um estado espiritual que eu e você devemos andar. Devemos ser participantes
né? Com um exemplo muito clássico aqui, que nós acabamos de testemunhar, o quanto o inimigo peleja para tentar nos envergonhar. Todos nós fomos testemunhas que o laço estava preparado para quem? Para quem brigou? Não, para nossa irmã. Mas Deus gosta muito de união por causa disso. Porque um protege o outro. Por isso que Jesus sempre pregou a união. Estarmos juntos, num mesmo pensamento, numa mesma intenção, num mesmo propósito. Nós estamos aqui numa mesma intenção, num mesmo propósito, que é o quê? Glorificar o Senhor por essas portas estarem abertas até hoje. E almas poderem entrar aqui e se render aos pés do Senhor. E aqui ir aprender a palavra da verdade. A palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra principalmente que modifica. Se você não vê mudança na sua vida, volte ao primeiro amor. Porque essa palavra tem que fazer mudança na sua vida, mudar seu pensamento, mudar suas palavras, mudar suas atitudes. Alabasoura mandará esse decoxana mandaraçá. Você tem que ser modificado. A palavra diz, venha como está. Mas não diz para você sair do mesmo jeito. Diz, por isso, que Jesus disse para aquele fariseu, necessário é nascer de novo. Necessário para nós, quando aceitamos a Cristo, é nascer de novo. Porque quando você coloca no seu coração que tudo você tem que aprender novamente, aí você vira uma criança. Você tem que aprender a andar, a falar, a comer sozinho, depois a correr, a estudar, até se tornar um varão ou uma varoa perfeita na presença do Senhor. E a perfeição, ela sempre tem que ser buscada. A perfeição, para muitos, podem dizer que é uma utopia, mas para o cristão não é. É o desejo do seu coração é ser perfeito. Por quê? Porque está escrito lá que o homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser igual a quem? Seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E pedir sempre a Ele aonde podemos modificar, aonde podemos melhorar. Toda vez que acordamos, toda vez que Ele nos dá a oportunidade de abrir os olhos pela manhã, que é uma oportunidade ímpar. Muitas pessoas não abrem mais os olhos pela manhã, outros abrem pela manhã, à tarde já estão mortos, porque ninguém conhece a agenda do Senhor. Você sabe o dia que você vai partir? Eu não sei o meu. Você sabe a idade? Também não. Você sabe como? Também não. Então, se a agenda de Deus Ele não abriu para ninguém, a única exclusiva dele, faça o melhor. Seja o melhor. Ame mais, abrace mais, deseje melhor coisas. Narassou levácia nalaçu benecai, defácia.